A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de quarta-feira, dia 23 de março de 2022. E nós queremos aqui exaltar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede, não é? Esta semana completaram 2 anos dos primeiros decretos, não é? Do governo, no que diz respeito à Covid-19. 2 anos já que estamos aí lutando. Obviamente que agora com uma flexibilização já bem maior, mas nós lembramos disso essa semana, porque o fato é que estamos aqui. É um tempo de bênção, de vitória, e que nós devemos certamente nos alegrarmos do Senhor, porque Ele nos tem dado vida, saúde e coragem, não é, para estarmos perseverando na Sua presença. Quero desde já louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão conosco, e também aqueles que chegarão, e que também aqueles que não estarão assistindo ao vivo a nossa aula de número 103, mas que estarão assistindo posteriormente, aqui através do próprio Instagram, ou ainda através do nosso canal no YouTube, CETADB, não é? Toda quinta-feira nós disponibilizamos também a aula, não é? A live, no nosso canal no YouTube, para os irmãos que gostam de assistir por ali também tenham a oportunidade de estarem aprendendo a respeito dos temas que são abordados nas nossas lições. Nós encerramos na primeira semana agora do mês de março a sequência, a série que nós tivemos de perguntas bíblicas. E aí na quarta-feira passada, em função do aniversário do pastor Ciro Zibordi, nós o dispensamos da aula e conversamos com os irmãos a respeito de um dos temas que temos a respeito de liderança. E hoje nós vamos iniciar aqui uma nova série a respeito do tema Perguntas Escatológicas, não é? Juntamente com o pastor Ciro Zibordi, que nós já vamos para podermos iniciar, não é? Iniciarmos a nossa aula de hoje. Enquanto o pastor chega, eu convido a todos para a leitura de um texto bíblico, Apocalipse capítulo de número 6. Eu quero ler aqui o verso 9 e também o verso de número 10. O texto diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apenas esses 2 versículos da palavra de Deus, por meio dos quais nós estaremos iniciando esta nova série sobre perguntas escatológicas. Paz do Senhor, pastor Ciro. Diga lá, meu jovem, tudo bem? Na bênção? Paz do Senhor, pastor Alex. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí prontos para a nossa centésima terceira. Centésima terceira. Que benção. 2 anos, meu irmão. Já há 2 anos, né? Dia 20 de março de 2020, nós fizemos a nossa primeira transmissão ao vivo pelo Instagram, através da live, quando, na verdade, naquela oportunidade, o tema era, isso, inclusive, escatológico. Escatologia. Porque estavam começando ali os primeiros decretos que envolvem a pandemia, que nós ainda estamos no decreto, não é? E aí surgiu aquelas dúvidas: vai acabar o mundo, é o fim do mundo, é o fim, é o fim, é o fim. E nós então fizemos aquela primeira live. Eu, inclusive, eu assisti aquela live e as 4 seguintes. E eu confesso para você, rapaz, é de dar dó. Porque eu estava com um semblante muito descaído, não é? Obviamente que por causa do momento, as perturbações grandes, os problemas que tínhamos que administrar, especialmente os financeiros, não é? Que envolve as responsabilidades com o CETADB, os funcionários, tínhamos quase 30 funcionários naquele momento trabalhando no CETADB, e as responsabilidades grandes. Então eu me recordo, e aí eu fui assistir. É de dar dó. Mas Deus nos tem dado graça, como disse agora no início do vídeo, né, da aula, nós só temos motivos para exaltar a Deus, porque lamentamos profundamente a vida de tantos que se perderam durante essa pandemia, inclusive por causa da pandemia,
mas o Senhor nos tem conservado com vida, com saúde. Eu não peguei Covid, mas o pastor Ciro pegou, sofreu um pouco, né? Bastante, na verdade, com o Covid, até nós tivemos que cancelar aulas por causa dessa questão. Mas, enfim, como disse, só temos que agradecer. Nós estamos ali no primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pois é, eu, apesar de todos os cuidados, não teve como escapar, né? Porque aqui eu moro em apartamento, né? E infelizmente tem uns vizinhos aqui que gostam de fazer festinhas, né? Muita festa, né? E a gente às vezes é obrigado a pegar o elevador e tal. Então, com todo cuidado, a gente teve que passar, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas eu quero aproveitar aí para parabenizar o irmão pela aula de liderança que o irmão ministrou na semana passada. Eu não pude, por razões óbvias, assistir ao vivo, mas depois eu assisti, né, no dia seguinte, e muito bom. O irmão está de parabéns. Aprendemos bastante aí com o irmão. Maravilha. Pois bem, meu pastor, nós estamos aguardando os irmãos que vão chegando. Você tire um print dessa tela, coloque aí no seu story, no seu Instagram, divulgue nas suas redes sociais, convidando os outros irmãos, inclusive através do aviãozinho, para que também estejam conosco participando desta aula, que será a primeira dessa nova série sobre perguntas escatológicas. Agora, me diz uma coisa, pastor, não tem a ver com escatologia, mas o que a gente fala com um camarada, que está na live aí, inclusive. O camarada já passou de 10 anos que ele namora com uma moça e ainda não decidiu casar. Um funcionário que eu tenho aqui, fala aí para mim, o que eu faço com o camarada? É complicado, acho que ele está precisando aí de um chacoalhão, né? A gente já deu uns conselhos bons para ele, mas rapaz, ele continua nessa. Já tem 10 anos que ele namora a moça e tal, mas que agora vai. E foi, rapaz... Agora vai, ou ele é muito seguro e está querendo ter tudo organizado, né, para não ter problema quando casar, ou não tem convicção, né? Pois olha. Brincadeira. Fala aí, Diego. O Diego está aí, ele estava junto quando nós estávamos, agora há pouco, nós estávamos reunidos aqui, inclusive, não todos os funcionários, porque alguns não puderam, aí o Diego dizendo, agora vai. Nem todos puderam estar com a gente, porque alguns tinham compromisso e tal, mas a gente se reuniu aqui, estávamos conversando a respeito disso, e eu falei com ele, rapaz, na live hoje nós vamos tratar desse assunto aí. Esses camaradas que ficam 10 anos namorando e tal, e não casa, eu falei, meu Deus do céu. Esse tema aí merece uma live específica. De 3 horas para tratar esse caso aí, né? Desse jeito. Talvez com a participação dele ao vivo, né? Aí, fica a dica. Dele e da futura, né? E da futura. Cremos, né, que será, né, a futura esposa, né? Nós estamos nessa aí. Aí, o Diego está dizendo aí, ó, com 10 anos já organizou tudo. Eu acho que não, hein? Já tá Eu acho que pronto, não. Né? Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Pastor Ciro, nós vamos então iniciar essa nova série de perguntas escatológicas. Obviamente que são bastante as questões, não é? Ligadas ao tema da escatologia. O que nós fizemos aqui foi fazermos um ajuntamento de perguntas que dizem respeito ao mesmo tema para ficar fácil para podermos atender aqui a mais de um irmão, não é? Com a sua resposta. Então, a pergunta que nós temos primeiro aqui, e foi inclusive um dos motivos do porquê ali o texto de Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10 é essa. Os mortos em Cristo estão vendo o que está acontecendo aqui? Aqui se refere aqui na terra, né? Pois as almas clamam por justiça. Então, eles sofrem por causa da injustiça aqui, mesmo estando na presença de Deus? Bom, em primeiro lugar, a gente, claro, sabe que somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, Deus é o único que sabe de fato o que está acontecendo, né? Em todos os lugares, ele está no seu trono, mas ele também está vendo tudo o que acontece em todos os lugares ao mesmo tempo.
nem os anjos têm essa capacidade, porque os anjos estão a serviço de Deus também, os anjos bons, no caso, né? Aham. Eles cumprem ordens de Deus, eles têm, claro, facilidade de locomover-se debaixo do poder de Deus, da direção de Deus, mas eles também não sabem de tudo ao mesmo tempo. Eles só sabem se eles, de fato, estiverem no local, né? Então, a Bíblia deixa claro que os mortos em Cristo, hoje, eles estão num estado intermediário, eles estão sendo consolados, mas eles não têm acesso a nada do que acontece na Terra. Eles não têm como se comunicar e nem como tomar conhecimento do que acontece. Agora, eles já estão num estágio superior, não é ainda o estado de glória, como será quando Jesus voltar, porque aí os corpos serão glorificados, mas quem está hoje na presença de Deus, na condição alma e espírito, que o corpo está na sepultura, né? Só haverá glorificação quando houver a ressurreição, mas quem está nessa condição, nesse estado, né, intermediário, não tem acesso, né, ao que acontece aqui na Terra. Eu creio que o nosso irmão, na pergunta, ele se refere aí ao texto de Apocalipse 6, 9 e 10, que o irmão até fez menção aí no início, que menciona aquelas almas que clamam, né, que vão clamar, na verdade. Ali é um texto referente ao futuro, mais precisamente relacionado com o período tribulacional, em que os mártires daquele período, os que serão salvos, né, mas justamente por crerem em Cristo, eles serão perseguidos e mortos pelo anticristo. Então eles vão estar ali na presença de Deus, debaixo do altar de Deus, nesse estado intermediário, e vão estar clamando, né? Clamando, ali a Bíblia diz que eles vão clamar por vingança. Ou seja, eles vão ter lembranças da terra. Não é que eles vão estar presenciando o que vai estar acontecendo. Eles não terão acesso ao que vai acontecer na terra. Mas eles terão lembranças e eles vão estar clamando, claro, porque eles foram martirizados, né? Então, e eles sabem que eles foram martirizados pelo anticristo. Eles saberão, né, que terão sido mortos, martirizados pelo anticristo, que será um preposto de Satanás. Então, eles estão ansiosos pelo momento em que o Senhor virá para derrotar o anticristo e pôr fim ao sistema e ao império do anticristo. Então, é esse o sentido ali de Apocalipse 6, 9 e 10. Mas a gente não vê na Bíblia, se examinarmos de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos ver nenhuma passagem. Pelo contrário, a Bíblia mostra que não há possibilidade de haver contato, né, das pessoas que partiram para a eternidade terem contato com as pessoas aqui da Terra, né? Não tem como saber o que está acontecendo aqui. O texto de Lucas 16 até mostra isso, né? Aquela passagem, aquela história de Rico e Lázaro, e ali tem um ensinamento sobre isso, mostrando que não há possibilidade. Inclusive ali o rico, né, que estava no Hades, ele fez um pedido ali para que fosse transmitida uma mensagem aos seus irmãos, porque ele não sabia do que acontecia na Terra. Ele queria que seus irmãos soubessem de onde ele estava, né, para que eles tivessem cuidado com a sua vida, para que não fosse para o mesmo lugar, né? Então, esse foi o ensinamento de Jesus, porque não há possibilidade alguma de as pessoas que partiram para a eternidade, quer aquelas que foram condenadas, quer aquelas que estão salvas na presença de Deus, não têm elas nenhum contato, né, com este mundo. Maravilha. Elas não têm como interferir nos eventos do mundo e nem como ingerir nos eventos aqui no mundo. Que benção. Pastor, vamos lá seguindo então. Essa questão próxima, ela envolve a questão das lembranças, as memórias, não é? São 3 irmãos que fizeram perguntas que envolvem esse mesmo tema. A igreja terá lembrança das coisas passadas quando chegar no céu? Teremos memória da nossa família
na Nova Jerusalém e haverá lembrança a respeito dos acontecimentos da terra? Então, essas três questões se fecham numa só, que é com relação à lembrança. É uma dúvida que muitos têm, né, a respeito dessa questão. Quando partimos para a eternidade, a dúvida é essa: teremos lembrança daquilo que fizemos, dos parentes? Em algum momento, né, o pessoal, a gente vai se reconhecer? Essa é uma das dúvidas, não é, que os irmãos apresentam. Então, eu acho importante, para entender bem aí a resposta, barulheira aqui, distinguir três estados, né? O nosso estado atual, o estado intermediário e o estado eterno, né? Três estados. Hoje nós estamos num estado, o estado atual, em que nós estamos sujeitos, claro, à morte. Nós estamos sujeitos ao pecado, embora, se nós estivermos na presença de Deus, a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, mas ainda existe a presença do pecado. Então, nesse estado atual, nós temos muitas tristezas, angústias, sentimentos os mais diversos, lembranças negativas. Mas quando a pessoa, o salvo no caso, vamos falar apenas do salvo, quando o salvo parte para a eternidade, o seu corpo fica na sepultura, né? De maneira geral, e a parte espiritual, formada por espírito e alma, que são distintos, porém são inseparáveis, né? É o homem interior, como a Bíblia diz. Paulo mesmo falou: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Corromper-se aí, claro, é bom explicar no sentido de deterioração, né? Não é da corrupção como nós conhecemos principalmente hoje em dia, né? Ainda que haja alguns que estejam também entrando por esse caminho. Mas ainda que o nosso homem exterior se deteriore, se corrompa nesse sentido, né? O nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Espírito e alma, porque nós somos formados por espírito, alma e corpo. Espírito e alma são inseparáveis. Eles são diferentes, são distintos, mas são inseparáveis. Então, no estado intermediário, quando o salvo parte para a eternidade, seu corpo fica na sepultura, há uma separação, né? O pó volte ao pó como era, diz a Bíblia, e o espírito volte a Deus que o deu. Voltar para Deus aí, claro, no sentido de que tudo está sob o controle de Deus. E espírito aí também, à luz do contexto, é espírito mais alma. Não vá você pensar que o espírito vai para um lugar, a alma vai para outro. Não, espírito e alma são inseparáveis. Então, quando a Bíblia diz o espírito volte a Deus, é espírito mais alma. Assim como em outras passagens, a Bíblia fala da alma, né? Que a alma saiu de alguém. Mas a alma, quando se diz que a alma saiu, é que é espírito mais alma. Quando diz que o espírito saiu, espírito mais alma, são inseparáveis. É o homem interior. 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 Então, no estado intermediário, o corpo está na sepultura e esta parte espiritual, imaterial, mais precisamente, está diante de Deus, está num lugar de consolação, de conforto, mas a pessoa ainda não foi glorificada. Ela já está livre da presença do pecado, vamos dizer assim, porque ela já está numa outra dimensão, mas ela ainda não foi glorificada. O estado de glorificação só virá após o arrebatamento da igreja, ou por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando Jesus virá, aí a Bíblia diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ali se cumprirá o que está em 1 Coríntios 15, que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então veja, recapitulando, hoje estamos no estado atual, estamos sujeitos ao pecado,
Nós temos em nosso corpo mortal a presença do pecado. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado, não é? O espírito milita contra a carne, a Bíblia diz. Então nós temos que nos santificar para dominar a carne. No estado intermediário, o pecado, claro, está ausente, porque nós já estamos em outra dimensão, mas ainda há lembranças. O texto de Apocalipse 6, 9 e 10 mostra isso. Ali os mártires do período tribulacional vão estar lembrando do sofrimento que tiveram na terra. Então ainda há lembrança. Estão sendo consolados, mas continuam com lembranças negativas. No estado glorioso, no perfeito estado eterno, que é mencionado em Apocalipse capítulo 21, na Nova Jerusalém, aí não haverá mais tristeza alguma. O Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, então não haverá nenhuma tristeza. Alguém dirá, e as lembranças? Veja, o nosso conhecimento ali não será menor, será maior, porque a Bíblia diz que o que hoje nós conhecemos em parte, mas depois nós vamos conhecer, claro, vamos estar num outro estágio, vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, nosso conhecimento será muito maior. Então alguém dirá, então teremos lembranças? A Bíblia não diz se teremos ou não. Uma coisa é certa, se tivermos lembranças, elas não vão interferir na nossa vida, no sentido de nós ficarmos tristes. Então alguém hoje em dia se preocupa, diz, será que eu vou estar na eternidade? E se porventura alguém da minha família partiu e não foi salvo, vai estar no inferno, eu vou estar lá, eu vou estar triste. Não, no estado glorioso não há lugar para tristeza. Não há lugar para tristeza. Então, tudo isso já terá sido superado. Nós vamos ser um com o Senhor, na presença do Senhor, e o texto de Apocalipse 21 é muito claro, né? Nós não estamos lendo para ganhar tempo, mas o irmão ou a irmã pode ler em casa, pode meditar. Veja que Romanos 8 e 18 também, Paulo é muito claro ao dizer que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que hoje nós sofremos, mas lá na eternidade não tem sofrimento, não tem angústia, não tem tristeza referente a lembranças, né? Se houver lembranças positivas, elas vão ser potencializadas no sentido positivo. Elas vão ter elas vão ser sentidas de uma maneira muito mais intensa. Agora, a lembrança negativa, nós vamos bloquear completamente a parte negativa, porque já é um estado diferente. É um estado glorioso. O estado glorioso é aquele estado pelo qual não há mais nada relativo a sofrimento. Não há nenhum tipo de sofrimento. A pessoa não vai sofrer em hipótese alguma. Ela só vai ser feliz, alegre para sempre, a alegria no seu mais alto grau, na presença de Deus. Não sei, pastor Arco, se deu para responder aí. Com certeza. Indagações, né? Esclareceu bastante a questão aí do Ronaldo Adriano, o Jamison Anchieta e também o pastor Freitas, que foram os que fizeram as perguntas nesse sentido aí. O Júnior Carvalho acabou de chegar. Deus abençoe. Júnior é maranhense. Acaba bom. Maravilha. Vamos lá. Agora a respeito, pastor, a respeito do terceiro templo. Terceiro templo. Não é o terceiro templo. Terceiro templo é coisa de futebol. Estou fora desse negócio aí. Isso aí. O negócio aqui é o terceiro templo. A pergunta é, o terceiro templo será construído antes ou depois do arrebatamento? Quando será construído o terceiro templo? Então, só para esclarecer, né, para quem talvez não tem familiaridade com esses assuntos escatológicos, nós falamos de um terceiro templo porque houve um primeiro e um segundo, né? O primeiro é o Templo de Salomão, construído no Templo de Salomão, o terceiro rei de Israel, ainda no tempo em que o reino era um reino unido. Depois, por causa dos pecados de Salomão, Deus rasgou o reino, né? E formaram-se dois reinos. O reino do sul, que tinha como capital Jerusalém, chamado de Reino de Judá, que ficou com apenas
ali poucas tribos, né? 2 tribos, mais precisamente, e o outro reino das 10 tribos, o reino do norte, conhecido como o reino de Israel, que veio a ter como capital Samaria, né? Deus rasgou o reino de Salomão. Mas no tempo de Salomão foi construído o templo, um templo suntuoso, de acordo com o que Deus havia colocado no coração de Davi ainda, mas Davi não construiu o templo, né? Foi Salomão, seu filho. E esse templo, claro, veio a ser destruído. Veio a ser destruído quando Judá foi levado cativo, né, em levas para a Babilônia. Os primeiros que foram levados não presenciaram a destruição do templo, como o próprio profeta Daniel, que serviu no palácio, Ezequiel, que serviu também ali junto ao rio Quebar, como sacerdote. Ezequiel era também um sacerdote, além de profeta, e possivelmente ele foi assistido também por Daniel, que servia no palácio, e é bem possível que eles interagiram, né? Daniel deu todo o suporte para Ezequiel exercer o seu ministério sacerdotal e profético naqueles dias. Mas depois, o templo veio a ser destruído. Deus revelou para Ezequiel a destruição do templo, e ele presenciou, mesmo estando distante, em visões de Deus, ele viu a glória saindo do templo, ele viu que o templo seria destruído. Então, aquele primeiro templo foi destruído. Depois ele foi reconstruído, né? Foi reconstruído, e foi no tempo de Neemias, né, tal, foi reconstruído, e Herodes embelezou ali, acabou acrescentando muita coisa que não estava no primeiro templo originalmente. O templo foi reconstruído e houve ali um acabamento, né, dado por Herodes, né? Esse templo veio a ser destruído no ano 70. Até hoje não foi reconstruído. Foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. Ali Roma invadiu Jerusalém, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, como o Senhor Jesus havia profetizado em Mateus 24, Lucas 21. E o templo, então, não foi construído, não foi reconstruído desde então, só que tem uma profecia. Por que terceiro templo? Porque há pelo menos, dentre tantas, que também mencionam de maneira indireta, mas 3 de maneira muito específicas do Novo Testamento. Mateus 24 e 15, segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 11, e também Apocalipse 13. Você lendo essas passagens, você vê que, na ocasião do período tribulacional, quando a igreja não mais estará aqui na terra, o templo estará de pé. Por que nós sabemos que o templo estará de pé? Porque ele será profanado. Jesus falou do abominável da desolação. O abominável da desolação é o quê? É uma referência ao que aconteceu no período interbíblico, né? Em cumprimento do que Daniel havia profetizado. Daniel profetizou sobre o abominável da desolação, que até então se pensava que era o que o Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, tinha feito no período interbíblico, quando ele, numa traição, se voltando contra os judeus, né? Assim como o anticristo vai fazer, ele se voltou contra os judeus, sacrificou porco no templo, introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo, impediu os israelitas de cultuarem a Deus, né? Então, ali, isso foi conhecido como o abominável da desolação. Só que o Senhor Jesus retomou essa passagem e disse que quem lê entenda. Jesus, ele quis dizer o seguinte, que ali, com Antíoco Epifânio, não foi o cumprimento final. Ali foi uma amostra do que ainda vai acontecer. Isso em hermenêutica é conhecido como dupla referência. Ou seja, Daniel profetizou, houve um cumprimento parcial, como uma amostra, mas o cumprimento final ocorrerá no período tribulacional. E ali Paulo deixa claro, em 2 Tessalonicenses 2, né, que vai haver a profanação
do templo, e também Apocalipse 13 mostra isso. Agora, a pergunta é se o templo será, esse terceiro templo, será levantado antes do período tribulacional, ou antes do arrebatamento, né, ou depois. Veja, a Bíblia não diz quando será levantado exatamente, mas nós sabemos que será em torno do momento do arrebatamento. Por quê? Porque esse templo precisará estar de pé no período tribulacional. Então, hoje, claro, já há preparativos, hoje aí o mundo caminha para isso, e nós, a certeza que nós temos é que durante o período tribulacional, esse templo vai estar de pé em Jerusalém, né? Agora, não sabemos se ele vai ser construído dentro do período ou começará a obra antes, mas quem vai, de fato, levar a cabo, a efeito, essa obra vai ser o próprio anticristo. Por quê? Porque subentende-se, quando a gente olha para a profecia bíblica, que o anticristo, que vai firmar um acordo com muitos, como diz lá em Daniel 9, ele vai também, nesse acordo que ele vai fazer com muitos, né, ele vai conseguir fazer uma aliança diplomática de tal modo que os muçulmanos vão concordar, né? Hoje há 3 forças que dominam o mundo. A chamada força eurasiana, né, formada especialmente por Rússia e China. Nós temos a força ocidental, formada, claro, pelos Estados Unidos, pelos países da OTAN, falando aí, apresentando uma explicação rápida da geopolítica, né? E nós temos a força islâmica, formada pela Irmandade Muçulmana. Essas 3 forças, hoje, elas rivalizam, né? Você tem a força eurasiana, veja a guerra que você está vendo na Ucrânia. Ali você vê a Rússia dando uma demonstração de força e o mundo ocidental reagindo, de certa maneira, a isso, né? Mas essas 3 forças dominam o mundo. A força eurasiana, a força ocidental e a força islâmica, vamos dizer assim. O anticristo, ele vai conseguir fazer uma aliança tal a ponto de essas 3 forças estarem em paz, em harmonia, e aí será possível, só assim será possível a reconstrução do templo, porque hoje não haveria nenhuma possibilidade. Imagina lá em Jerusalém, os israelenses, né, hoje, quererem levantar o templo, naquele lugar onde está, inclusive, ali é um local sagrado para os muçulmanos. Tem a mesquita lá, né? Tem mesquita lá, então, hoje seria impossível, humanamente falando, impossível. Mas, no período tribulacional, esse templo será levantado. E depois, claro, o anticristo ele vai romper esse acordo, ele vai se voltar contra Israel, e aí vai ser quando ele vai profanar o templo. É isso aí que a profecia mostra em linhas gerais, né? Claro que eu estou aqui evitando detalhar para não tomar mais tempo, mas tudo isso, eu quero até aproveitar a oportunidade, tudo isso é detalhado, né? É apresentado em pormenores do nosso curso, o curso do CETADB, Perguntas Escatológicas. Lá a gente tem como apresentar os versículos, esse curso aí. Se o irmão quiser apresentar, fique à vontade, eu creio que com certeza. O que eu precisava falar, acho que já foi falado, né? Tá certo. Uma irmã perguntou ali se o templo de Edir Macedo tem a ver com essa questão aqui do terceiro templo. Não tem nada a ver, porque o terceiro templo será reedificado em Jerusalém, naquele exato lugar onde aparece aquela mesquita bonita, que tem aquela cobertura dourada. Naquele lugar ali. Com Jerusalém, porque a profecia de Jesus é clara, ele está falando ali em Mateus 24, de Jerusalém, ele está falando dos eventos, do que vai acontecer em Jerusalém, né? Então, quando a gente diz que está em curso, a nossa irmã perguntou aí rapidamente, é porque o mundo caminha para isso, né? O mundo caminha para isso. E hoje em dia, a gente sabe que a própria engenharia, ela avançou de tal modo que esse templo pode ser construído em pouco tempo. Porque alguém poderá pensar, mas 7 anos de grande tribulação, como que... Não, hoje em dia, a gente sabe que havendo dinheiro, né? Havendo dinheiro, o irmão que entende de construção melhor do que eu,
O irmão sabe que com dinheiro a construção anda rápido, né? Sem dinheiro ela anda devagar, né? Mas quando tem dinheiro, aí você consegue construir de maneira rápida, não é, pastor Arcos? O Com irmão sabe certeza, com melhor. os equipamentos corretos e as pessoas corretas, um prédio na dimensão como o do templo que vai ter que ser feito lá, é possível de se levantar em menos de 30 dias. Veja que quando começou a pandemia, a China construiu um imenso, um enorme de um hospital, não é? Em coisa de 20 dias, 25 dias. E o hospital tem muito mais divisões, tem muito mais detalhes, Sim. né? De separação de compartimentos e tal. Mas é isso. Curso de perguntas escatológicas que o pastor Ciro menciona é esse aqui. Esse que eu tenho aqui é o da primeira edição. O da segunda edição é o que está, na verdade, hoje sendo ofertado para os irmãos. Ele tem comentários adicionais em relação a esse aqui, uma vez que, quando nós fizemos, né, o lançamento da segunda edição, o pastor Ciro ele fez revisão do material, acrescentando comentários a respeito dos temas. Por que isso? Os irmãos que não estão atentos, seguindo o nosso perfil aqui, o conteúdo deste curso nós tiramos das perguntas, das mais de milhares de perguntas que os irmãos fizeram ao longo do ano de 2020. Não é? Ao longo do ano 2020, quando começamos, no dia 20 de março, a realizarmos estas lives com a temática escatológica, foram surgindo muitas perguntas, e aí, juntando essas perguntas e organizando isso num livro, o pastor Ciro, então, fez. Este livro que eu tenho aqui é o livro da primeira edição, com 250 páginas. O livro da segunda edição contempla 101. Aqui tem a informação bem aqui embaixo, aqui, ó, são 101 perguntas a respeito do tema escatológico que o pastor Ciro organizou de forma a nós podermos disponibilizar isso através do curso. Os irmãos recebem livro, depois também fazem prova, recebem o certificado. Hoje o valor do curso é R$ 110 e pode ser adquirido através do nosso site cetadib.com.br, acessando a opção de cursos ministeriais. Tem ali o nosso curso de perguntas escatológicas. Na nossa bio, aqui no Instagram, tem também o nosso contato do site, tem contato do WhatsApp, você pode chamar pelo WhatsApp. Acessando o site, você de lá do nosso site também tem acesso para nos chamar através do WhatsApp, e tendo dúvidas a respeito de como adquirir o curso, fica fácil, não é? 101 perguntas, como o pastor Ciro apresentou, é sempre partindo do difícil para aquilo que é um pouco mais complexo. Vai detalhando a respeito dessas perguntas e esclarecendo os temas escatológicos, e certamente vai fazer com que você tenha um subsídio, um material impresso, um livro muito bem organizado para os seus estudos a respeito desta doutrina. É muito importante, inclusive, dentro do movimento cristão pentecostal, que é a Trindade, que é a escatologia, né? A escatologia. Posso fazer só uma observação? Pode. Não, a questão é a seguinte, são 101 respostas, né? Uhum. E só para esclarecer, essas 101 perguntas, elas, na verdade, resultaram de uma gama muito maior de perguntas. Porque nós recebemos e temos recebido ainda muito mais perguntas do que 100. Né? Com certeza. A gente recebeu 500, 600, muitas perguntas. Só que a gente colocou de tal modo e de uma maneira sucinta, algumas perguntas, elas foram agrupadas no sentido de englobar praticamente, né, de maneira didática, vários aspectos de um mesmo tema. Isso, apresentado na Bíblia, a escatologia como é apresentado na Bíblia. De maneira que alguém poderá dizer, esse livro vai ficar infinito, então, porque vão surgir mais perguntas, vai ter que fazer novas edições. Bom, eu penso que hoje, mesmo vendo as perguntas que estão chegando agora, o livro contempla todas essas perguntas, né? Modéstia à parte, né? Claro que poderá surgir alguma coisa nova, alguma coisa diferente, a gente futuramente pode até fazer uma nova ampliação. Mas eu penso que, por enquanto, essas perguntas que aí estão,
elas cobrem o universo escatológico, dentro do que está na Bíblia, porque a gente também não entra em questões especulativas aí, como as pessoas entram hoje em dia. Eu sei que isso aí chama muita atenção, tem muito livro escatológico e as pessoas, às vezes, acabam explorando os aspectos especulativos, aterrorizantes, qualquer fato novo. Não, a gente prioriza a escatologia bíblica. A partir daí, a pessoa, claro, pode examinar os fatos, o que está acontecendo no mundo hoje, mas a gente não embarca nessa canoa aí de qualquer evento que acontece. Por exemplo, essa guerra que está acontecendo agora, lá na Ucrânia. A gente está vendo pessoas aí, está vendo? Isso aí já é Gog e Magog. Veja, a gente já viu no passado quantas coisas que aconteceram. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tantas coisas. A dissolução da União Soviética e tal. E a Guerra Fria, quando terminou. Todo mundo achando que aquilo já estava, né? Aí estão os telefones aí, ó, para quem quiser Isso, pedir o aproveita curso. aí, dê um print da tela e depois você pode chamar pelo WhatsApp ou enviar e-mail ou ainda acessar o site. Fica fácil. A nossa irmã, eu vi que alguém perguntou aí, sempre fica gravado, viu? A live está sempre gravada, ela fica gravada aqui no Insta e também no YouTube, que fica até mais fácil de assistir. O pastor Ex tem sempre avisado, a live vai ficar gravada. Fica Desculpa, gravado, pastor com Ex. certeza. Tá aí. Perguntas escatológicas aqui, ó. 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Esse aí é o livro do curso Perguntas Escatológicas. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, meu pastor. Deijacir é um abençoado, está lá em Aparecida de Goiânia. Deus abençoe, seja bem-vindo, Deijacir. Que bênção ter você com a gente aqui. Muito bem, passado aqui a questão do terceiro templo, que ficou bastante esclarecido. Comente sobre o texto. Aspas. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O que resiste ao aparecimento do anticristo na Terra? É o Espírito Santo? Essa é a questão levantada aqui pelo Tiago Barbosa e também pelo Alex Pires. Com respeito ao mistério da injustiça aí, né? É uma referência à ação do mal, à ação anticristã que já existe. O apóstolo João também, ele foi muito claro ao falar do espírito do anticristo. Não é que seja um espírito de fato, né, que está no mundo esperando para incorporar em alguém, que alguém pensa isso também. Não é isso. O espírito do anticristo quer dizer todo o sistema anticristão, o sistema que na verdade é o sistema do próprio diabo, né? Porque não nos esqueçamos que o anticristo, quando ele se manifestar em pessoa, ele vai ser um preposto do diabo. Então, o reino do anticristo, ou o império do anticristo, mais precisamente, ainda que seja por pouco tempo, mas eu prefiro chamar de império e não de reino, porque o império é algo que é por meio da força, é algo despótico. Ainda que o anticristo, num primeiro momento, ele vá usar de diplomacia, mas depois ele vai se impor e vai dominar de uma maneira despótica, né? Então é diferente de um reino, no reino de Cristo, por exemplo, né? Em que ele, claro, não vai obrigar ninguém, né? Ele nos dotou de livre vontade, né? Então farão parte do seu reino aqueles que desejarem servi-lo. Quem não desejar, claro, vai sofrer as consequências da sua má escolha, mas o Senhor não impõe, a própria salvação não é imposta, ela é proposta. Mas então, o mistério da injustiça, o espírito do anticristo já está no mundo. Agora, o que esse texto de 2 Tessalonicenses, que o nosso irmão citou, capítulo 2, ele alude, ele se refere a quê? Ele se refere à manifestação em pessoa do anticristo. E isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada, né? Os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles forçam o texto a dizer o que não diz. A gente tem dito isso aqui, embora eles usem esse texto como se fosse um trunfo contra nós, mas é o contrário.
Por quê? Porque eles confundem a vinda do Senhor com o dia do Senhor. São duas coisas completamente diferentes. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2 com atenção, você vai ver que a vinda do Senhor, ela ocorre antes do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor ali é uma referência ao dia do juízo, como está lá claramente no Antigo Testamento. Se você ler sobre o dia do Senhor nos profetas, você vai ver que sempre é uma referência ao juízo, Deus julgando o mundo. E a igreja não vai participar desse derramamento dos juízos de Deus sobre a terra, porque a igreja será arrebatada antes. A Bíblia diz que o Senhor nos livra da ira futura, claramente. 1 Tessalonicenses capítulo 5 também deixa claro que nós somos os filhos da luz. Nós não fomos destinados para a ira. A ira é para aqueles que estão em trevas. E Paulo deixa claro em 1 Tessalonicenses 4 que a igreja será arrebatada, né, antes do período tribulacional, né? Então, esse um que detém, que é mencionado aí, esse um que restringe até que do meio seja tirado, é uma referência ao poder que restringe justamente a ação do mal para que o anticristo não se manifeste e domine o mundo como ele vai dominar por permissão de Deus, né? Ele vai ter uma influência, um domínio de influência sobre todo mundo. Só que ele só vai ter esse domínio quando esta força que restringe o mal for tirada. Agora, essa força que restringe o mal, que força é esta? Né? Não é o próprio diabo, porque o diabo não vai restringir o seu próprio poder. Alguém vai dizer, é a igreja. A igreja será tirada também, né? Mas a Bíblia diz que será tirado do meio, né? Há um que está no meio, até que do meio seja tirado. Nosso entendimento mais claro, à luz do contexto aí, é que é o Espírito Santo que está restringindo, o Espírito Santo está atuando na igreja e ele está restringindo o mal. Irmão Filho, então o Espírito Santo vai sair do mundo? Ele não vai sair do mundo, ele vai sair do meio. A Bíblia não diz que ele vai sair do mundo. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Que meio? Ele está no meio da igreja, ele está atuando na igreja. A igreja vai ser arrebatada. Se a igreja vai ser arrebatada, então o Espírito Santo ele vai sair do meio para que a igreja saia desse mundo, mas o Espírito Santo, como onipresente, não é? Ele vai continuar no mundo. Por que ele vai continuar no mundo? Porque haverá salvação no período tribulacional. No passado, alguns teólogos diziam isso, o Espírito Santo vai sair e tal, não haverá salvação e tal, mas a Bíblia deixa claro que vai haver salvação. É só você ler Apocalipse 6, 9 e 10, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Os textos ali são suficientemente claros para você entender que haverá salvação no período tribulacional, né? Então, essa salvação, como que ela será operada? É mediante o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e isso vai continuar. O que não vai continuar é essa força que restringe o mal. Por quê? Porque o diabo, por permissão de Deus, ele vai ter uma permissão, né? Apocalipse capítulo 12 mostra que o diabo vai ser precipitado. Ué, mas o diabo já não age na terra? Ele age. Ele age hoje por permissão e age com restrição. Por ocasião do período tribulacional, a Bíblia diz que ele vai estar furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele vai ter permissão para ter uma ação maior. Não, claro, permissão total, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Mas o diabo, ele vai ter permissão para agir. Júlia, só um minutinho. Júlia, pega um pouquinho de água para mim, filha. Esqueci de pegar água. Esqueci de pegar água, pastor Ecos. Vai sair. Eu também esquecia. A gente estava ali fora conversando e tal. Eu acabei tomando uns copos de Coca-Cola, e Coca-Cola é muito doce, né? Tem muito açúcar. Aí eu fiquei. A Eliane estava ocupada com as coisas dela lá e ficou. A Julinha está no quarto ali, por isso que eu tive que dar um grito para ela.
Tá certo. Mas, obrigado, filha. Então, pastor Eco, mas então, para resumir, aí essa questão, o nosso irmão pergunta aí sobre este um que detém, né? Este um que detém é justamente, segundo a nossa compreensão, a Bíblia é análoga, o texto não diz claramente, mas pela forma como está a construção frasal aí, sugere que é o Espírito Santo, né? Alguém também acredita que pode ser a igreja, o povo de Deus nesse caso, porque a construção aí é toda masculina, né? Então, aquele que detém. Então, se for a igreja, é uma referência ao povo de Deus, né? Mas eu penso que a explicação mais plausível, e a maioria dos eruditos pré-tribulacionistas, e o próprio mestre Antônio Gilberto também, né? Que é o nosso principal referencial em termos de teologia pentecostal assembleiana, ele deixa claro no calendário da profecia que esse um que detém é o Espírito Santo, mas que ele não vai sair do mundo no sentido de que vai sair de fato, ele vai sair no sentido de que ele vai tirar esse poder de restringir o mal, esse poder que restringe o mal, para que o anticristo e o falso profeta, como prepostos do diabo, tenham maior liberdade por permissão de Deus, claro, né? Porque tudo isso é por permissão de Deus. Deus vai permitir, porque a própria ação do diabo vai estar dentro desses juízos de Deus, que Deus vai derramar os seus juízos sobre a terra e o diabo, naquela ocasião, será um agente também, né? Contra aqueles que se rebelam contra Deus. Claro que ele vai se levantar também contra os salvos desse período, mas esses salvos que vão ser martirizados, eles vão ter, claro, a garantia de que ao final do período tribulacional eles vão ressuscitar e vão também receber um corpo glorioso para, a partir daí, fazer parte da igreja, né? Após o período tribulacional. Maravilha, meu pastor. Essa agora vai ser a última de hoje, né? 22h52, o tempo passa rápido. Rapaz, olha como é que é, né? Vamos lá. A pergunta do nosso irmão aqui, Beto Santos, é se terá morte no milênio. Morte no milênio. Exemplo de velhice ou serão imortais até o diabo ser liberado para matar eles? Deixa eu deixar uma coisa aqui. Quando foi feita a divulgação, eu melhorei o texto, né? Mas a pergunta, conforme nós colocamos aqui na aula, na live, é exatamente da maneira como os irmãos nos enviam, porque são as dúvidas que os alunos nos enviam. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do tema que está sendo tratado, ou a respeito de um outro tema escatológico, porque é o assunto que nós vamos estar tratando nas próximas lives, com exceção da próxima, né, que será dia 30, mas você pode colocar aqui no comentário da aula, depois pode colocar no comentário também do próprio vídeo, lá no YouTube, se você tiver a dúvida, coloque lá também, porque a gente tem isso pode mandar pelo e-mail, eu coloquei agora mesmo aí o e-mail, o site, o nosso WhatsApp da secretaria, você pode mandar as dúvidas que a gente vai colocar elas na lista. A lista que eu tenho para hoje aqui é só essa aqui, mas essa lista de escatologia, ela está chegando, eu imagino que é umas 120 perguntas ou 130, por aí. Você pode mandar e nós vamos acrescentar ela também na lista, para que os irmãos possam estar tendo também dirimidas suas dúvidas. Haverá morte no milênio? Ou os velhos vão ter que esperar o diabo ser solto para que eles sejam mortos? Vamos lá. Não, veja bem, o milênio, ele vai ter, claro, a presença da igreja glorificada, né? Porque nós estaremos com o Senhor. A Bíblia diz que onde o Senhor estiver, estaremos para sempre com o Senhor. Então, se Jesus vai reinar na terra, e ele vai no milênio, nós vamos reinar com ele, vamos estar com ele. Só que a Bíblia mostra também que haverá povos naturais. Os próprios israelitas, o remanescente israelita, que vai ingressar no milênio, e os gentios poupados por ocasião do julgamento das nações, que ocorre logo após o período tribulacional, quando Jesus estiver aqui neste mundo. Está escrito lá em Mateus 24, né? Que Jesus vai julgar as nações.
de acordo com o tratamento dispensado a Israel. Tudo isso, se você quiser entender melhor, eu aconselho você a fazer o curso. É um curso rápido, o curso Perguntas Escatológicas, lá tem várias referências para você entender, inclusive citações bibliográficas para você se aprofundar. Agora, no milênio, a Bíblia deixa claro que vai haver morte. Aliás, só para citar aqui, para estudo, algumas características do milênio que eu tomei nota. Por exemplo, no milênio haverá paz abundante. Isaías Eu derrubei 54. o livro no chão aqui, eu vou pegar o livro que caiu no chão. Pode continuar. Amém. Então veja, características do milênio. Haverá paz abundante, de acordo com Isaías 54, versículo 13, Zacarias 14, versículo 9. Haverá justiça para todos. Né? Isaías 11, 2, a Bíblia deixa claro que o rei, o Senhor Jesus, julgará com justiça. Né? Julgará com justiça e equidade. Haverá grande fertilidade, estamos falando dos povos naturais. Haverá grande fertilidade no gênero humano e moradia para todos. Isso também, as profecias, tem várias profecias no Antigo Testamento, Zacarias 8, Jeremias 30, todas aquelas profecias que não se encaixam em nenhum outro período a não ser no milênio. Né? Isso está muito claro. A longevidade e saúde haverá também. Zacarias 8 mostra isso, Isaías 65, né? Inclusive Isaías 33, versículo 24 diz: morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela, né, será absolvido de sua iniquidade. Ou seja, a morte vai ser uma exceção, mas vai ter morte. Por que vai ter morte? Porque nós estamos falando de povos naturais. Os povos naturais não são imortais e nem estão livres do pecado ainda, porque não foram glorificados. Eles estão livres de Satanás. Satanás será preso por 1000 anos. Satanás é chamado tentador, mas nós não somos tentados somente por Satanás. A tentação do diabo é aquela tentação que vem de fora. Só que a Bíblia deixa muito claro que nós somos tentados a partir da nossa própria natureza. É o que está lá em Tiago. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nós somos tentados não só pelo diabo. Então, se alguém pensa que as pessoas, os povos naturais, que vão estar no milênio não vão ser tentadas, está equivocado. Porque não vai ser tentado pelo diabo. Mas a tentação humana, que é pior do que a tentação do diabo, a carne é pior. Nosso maior inimigo é a carne. Não vá você pensar que é o diabo. O diabo é tentador, mas ele é tentador. A tentação dele vem de fora para dentro. Nós temos um outro tipo de tentação, que aliás Jesus não experimentou, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Então a natureza de Jesus sempre foi santa. Quando a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado de fora. O diabo tentou Jesus, né? A tentação que vem de fora. Mas ele não foi tentado a partir da sua própria natureza, porque a sua natureza sempre foi santa. Jesus nunca deixou de ser Deus. Isso é difícil de entender até, porque é o mistério da piedade, é o mistério da encarnação. Porque Jesus, ao se fazer homem, ele passou a ter uma dupla natureza, que é chamado, em teologia, de união hipostática. Né? Ou seja, Jesus nunca deixou de ser Deus, porque Deus nunca deixa de ser, Deus é, né? Então não tem sentido. Se Deus deixa de ser, é porque ele nunca foi. Deus então não deixa não de é, ser. de Deus fato exatamente. Então Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Mas ele se aniquilou a si mesmo. Ele, como todo-poderoso, ele se autolimitou. Porque somente o todo-poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Somente o todo-poderoso pode limitar o seu próprio poder. Veja que os ateus fazem aquela brincadeira, se Deus é o todo-poderoso, então ele não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. É um equívoco isso. Porque o todo-poderoso, ele pode limitar o seu próprio poder justamente porque ele é o todo-poderoso. Somente o todo-poderoso tem domínio sobre o seu próprio poder. E justamente por Jesus ter poder sobre o seu próprio poder, ele aniquilou-se a si mesmo e fez-se semelhante aos homens. Ele humanizou-se. Então, ele ali uniu as duas naturezas, né?
uniu as duas naturezas. Então ele, como homem, foi tentado, mas da tentação que vem de fora. Nós não, nós temos o germe do pecado. Nós temos uma natureza adâmica, uma natureza caída. Aqueles que ingressarem no milênio como povos naturais continuarão com essa natureza caída e continuarão sujeitos à morte. Agora, se eles vão morrer com 100 anos, 200 anos, 300 anos, aí é outra coisa, mas vão morrer, haverá morte. Não pense você que a pessoa vai viver 1000 anos. O milênio vai durar 1000 anos. Mas mesmo salvos desse período vão morrer. Eles vão ter a imortalidade. A imortalidade é para quem é glorificado. Ah, irmãozinho, então quer dizer que vai ter uma outra ressurreição? Não está escrito textualmente. Mas é bom você entender esse assunto de ressurreição em termos de modalidade e não em termos de eventos. Porque alguém pensa que, então vai ter... A Bíblia só fala de 2 ressurreições. Se vai ter ressurreição no milênio, então é uma terceira. Não, engano quem pensa assim. Porque quando a Bíblia fala de primeira e segunda ressurreição, não são eventos, são modalidades. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. A ressurreição da vida como modalidade tem etapas. O primeiro a ressuscitar nessa modalidade de ressurreição da vida, a primeira ressurreição, foi Jesus. A Bíblia diz, Cristo as primícias. Depois, os que estão de Cristo na sua vinda. As 2 testemunhas que vão morrer no período tribulacional e vão ressuscitar, também fazem parte dessa mesma modalidade, primeira ressurreição. Os 144.000, que está implícito que eles vão morrer e ressuscitar, porque lá em Apocalipse 14 eles já aparecem no Monte Sião, que é uma alusão ao céu, vão morrer e vão ressuscitar, também fazem parte da primeira ressurreição. E aqueles que morrerem durante o período tribulacional, os mártires que eu mencionei, vão ressuscitar também, como está lá em Apocalipse 20. Também fazem parte da primeira ressurreição. E os que morrerem salvos no milênio, que a Bíblia não diz textualmente, mas aqueles que vierem a morrer, porque vai ter morte no milênio. Ah, irmão Ciro, vão estar falando que vai ter morte, mas onde está escrito? A Bíblia diz lá em Isaías, né? Isaías, eu separei aqui para ler, ó. Isaías 65 e 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem terá de 100 anos. Aqui está falando de longevidade, mas mostra que vai haver morte. Mesmo que a pessoa jovem seja considerada, a pessoa com 100 anos seja considerada jovem, haverá morte. Veja aqui. O jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja que esse versículo, ele mostra tanto que haverá morte, mostra tanto... a longevidade. Haverá tanto longevidade, como também haverá morte, né? Está previsto. Então, inclusive vai haver pecado, morte, né? Não só o pecado, não só a morte, como o pecado. O pecado não estará ausente no milênio, né? Dentre os povos naturais, é isso que as pessoas precisam entender. A igreja não. A igreja estará no estado de glorificação. Não há mais lugar para o pecado. Estaremos livres da presença do pecado. Só que no milênio haverá a igreja glorificada, que vai estar reinando com Cristo, mas o mundo ainda terá povos naturais. E esses povos naturais estarão sujeitos ao pecado e à morte. Por isso que terão que obedecer ao Senhor, terão que crer para ser salvos. Mesmo no milênio, haverá pessoas que não vão permanecer salvas. Tanto é verdade que depois do milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco de tempo e vai conseguir enganar muita gente, mesmo depois do milênio. Tudo isso está claro lá em Apocalipse capítulo 20. Maravilha. Glória a Deus. Pastor Ciro, uma bênção. Nós podemos voltar aqui, não é? Com esse tema de escatologia, que é um tema que muita gente tem dúvida. Veja que hoje aqui, só que eu pude observar rapidamente, foram 12 perguntas que foram feitas aqui dentro da temática, né? Então, a gente vai perseverando a respeito do tema perguntas escatológicas, lembrando a todos que você pode adquirir o curso. Deixa eu colocar aqui, ó, para que os irmãos tenham os contatos, tá ali,
Tire um print aí da tela. Aqueles que quiserem adquirir o curso Perguntas Escatológicas, pode usar qualquer um desses canais. Telefone fixo, o WhatsApp, o nosso e-mail, também acessando o nosso site, tem toda a orientação ali para os irmãos, para vocês adquirirem o curso Perguntas Escatológicas. O valor do curso é R$110, incluso livro, incluso despesa de correio, incluso certificado, despesa de envio de certificado, tudo incluso nesse valor. Você pode pagar através de cartão de crédito, boleto, Pix, transferência, enfim. Estamos aí. Pastor Ciro, as suas considerações finais nesta nossa aula de número 103, hoje, dia 23 de março de 2022. Amém. Quero agradecer, pastor Alex, pela oportunidade e, mais uma vez, incentivar os irmãos. Eu vejo que esse tema as pessoas gostam muito e as pessoas ficam muito curiosas, mas para entender esses assuntos tem que tomar tempo, né? Então eu aconselho você a fazer esse curso. Faça um curso rápido. Aqui temos vários irmãos que já fizeram e, graças a Deus, todos eles dizem, olha, foi bom, abriu minha mente para vários assuntos, porque num curso, como o pastor Hércules falou, nós sempre, nesse curso, a nossa metodologia é passar do fácil para o difícil. Então você vai ver que o primeiro capítulo a gente escolheu as perguntas mais gerais para responder, para situar você dentro do assunto, mostrar como deve ser interpretada a Bíblia, porque há pessoas que não têm noção nem de como interpretar a Bíblia. Ver qualquer passagem. Tem algumas irmãs, irmãos que me procuram, porque eu percebo que as pessoas ficam aterrorizadas. Tem uma irmã que eu nem sei se ela está participando aqui da live, que de vez em quando ela põe uns comentários, ela fala, irmão Ciro, estou desesperada, o mundo vai acabar, vai acontecer uma terceira guerra mundial, eu não quero que os meus filhos morram na guerra. E eu falo, minha irmã, tranquilize seu coração, estude escatologia, porque a escatologia traz esperança. O objetivo dessas promessas e profecias da Bíblia não é para deixar você aterrorizada, é para deixar você esperançosa, né? E as pessoas, às vezes, infelizmente, há manipuladores por aí, enganadores, que se valem do medo das pessoas para vender, né? E, às vezes, para fazer promessas de proteção contra isso, contra aquilo, e contra a besta e tal, sendo que o anticristo ele só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, né? Então, há pessoas que embarcam nessas canoas furadas, mas eu incentivo você, meu irmão, minha irmã, a fazer o curso Perguntas Escatológicas. Pastor Ecos, Deus abençoe. Maravilha, agradeço pastor. mais uma vez Maravilha. pela oportunidade. Glória a Deus. Olha, um irmão perguntou ali como faz para mandar pergunta. É só escrever aqui no comentário que o meu genro está aí, o Bruno, ele toma nota e nós acrescentamos na lista. Já um outro irmão, ele questionou, porque eu falei aqui que o curso é R$110. Ele falou, mas a palavra de Deus não tem que ser ensinada de graça? De fato, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, ensinando de graça. Está sendo ensinado de graça, ninguém paga nada. Gratuitamente. Mais uma palavra aqui, já que o irmão fez essa pergunta. Meu irmão, escrever sobre teologia e escrever sobre culinária, por exemplo, é trabalho do mesmo jeito. Envolve pesquisa, envolve gasto com funcionário, com papel, com distribuição, entendeu? Então, meu irmão, é trabalho. Esse negócio de achar que quem trabalha para o reino de Deus trabalha de graça. Quem que vai manter o CETAD? O CETAD tem funcionários. O CETAD precisa comprar papel que custa caro, importado, né? O CETAD tem que distribuir o material pelo Brasil. E olha que eu recebi o aviso da gráfica, que aumentou o livro mês passado, de que o papel terá reajuste de 12%. Hoje em dia, elas gastam com efemeridades. Tem pessoa que assina canal para assistir jogo de futebol. Tem pessoa que, não estou falando aqui quem gasta com alimentação, que é coisa básica, mas às vezes a pessoa se dá o luxo de ir a restaurantes, gastar e tal. E quando é para contribuir para a obra de Deus, para comprar um curso que vai fazer bem para ela, reclama. Não, meu irmão. O trabalho tem que ser valorizado. Nós estamos fazendo muita coisa de graça, né? Como essa live aqui é gratuita. Eu não vou ficar aqui, a minha mão direita não precisa saber o que a esquerda faz, né? É assim que é.
É importante aproveitar, porque tem crente também que não valoriza o direito autoral só porque nós somos evangélicos, né? Então, por exemplo, eu sou autor, eu sou vítima disso. As pessoas pensam que o autor ganha muito dinheiro. Ah, o pastor Ciro deve ser rico, né? O autor é o que menos ganha. O pastor Arco sabe disso. E Com certeza. além disso, ele sofre por conta da pirataria gospel, né? Os crentes aí que não têm compromisso com a verdade, com a ética. E o que eles fazem? Vai lá e baixa o livro. Ou senão o camarada compra e fala, é meu, faça o que eu quiser. Coloca lá à disposição para todos baixarem. Está lesando o erário, está prejudicando a editora, que tem altos custos, e está prejudicando, sobretudo, o autor, que é o que menos ganha, né? Que é o que menos ganha. E aí a pessoa ainda vem falar, tá vendo? De graça recebesse, de graça dai. Cuidado, meu irmão. Jesus falou, digno é o obreiro do seu salário, né? Então, cuidado com isso. Digno é o trabalhador do seu trabalho. E não é porque eu escrevo sobre teologia que eu não tenho direito de receber. Não é porque o pastor X lida com uma escola teológica que ele não tem direito de receber. Qual é a diferença de uma escola teológica para uma escola secular? Não tem aluno, não tem professor, não tem material didático? Então tem que receber também, né? Ó, o dinheiro não cai do céu. Nós precisamos também manter essa instituição. Então, eu estou falando aqui, não é o irmão, eu estou aproveitando a pergunta do irmão, não estou falando certeza. contra ele. Não, mas eu vou falar para ti, eu nem esquento a cabeça com isso. Hoje eu estive sentado aqui com o engenheiro que está fazendo o projeto para a gente, com o construtor, e aí a gente acabou conversando com o contador, e aí ele me fez a conta bem rápida de que eu vou pagar 36% sobre a folha de pagamento do pessoal que vai trabalhar ali, 36% de imposto sobre uma folha de pagamento. Esse é o Brasil de meu Deus, aleluia. Pois é, tem impostos também, né? O pessoal não pensa nisso, tem impostos para pagar. Mas a gente vai trabalhando. O fato é que assim, ó, a live, aqui na live é de graça, meu irmão. É de graça, exatamente. Venha, tem que aproveitar. Venha estar na live do CETADB, porque aqui é de graça. Você pode, sendo aluno ou não, assistir às aulas, inclusive as divulgações que a gente faz e que estão nos nossos canais, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, como também lá no canal do CETADB no YouTube. E ali também você vai verificar isso aí. A gente deixa muito claro, assista a live e é de graça. Você quer fazer o curso? O curso tem um custo, não é? Tem custo de manutenção, tem custo de tudo. E aí não tem como ser de graça o curso. Mas aqui você acessa, assiste a live, você vai ser edificado, vai aprender, vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pastor Ciro, Deus abençoe você. Transmita aí nosso abraço à aniversariante da próxima quarta-feira, irmã Luciana, não é? Também a irmã Júlia. Muito grato. Deus abençoe vocês grandemente. Estamos aqui à disposição e vamos seguir avançando, não é? A passos largos, fazendo a obra de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Agradeço aqui, meus irmãos, a presença de cada um de vocês. Aqueles que não puderam assistir todo o conteúdo da live, porque eu vi que muita gente chegou também já com esta aula em andamento, amanhã ela já será disponibilizada também no nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, você pode acessar lá no YouTube agora o canal CETADB, se inscreva, ative as notificações, assim que for publicado, você já poderá também assistir através do YouTube, ainda porque vai ficar gravado aqui também, você poderá ver ali. Deus abençoe os irmãos. Eu vi que o pastor Evandro Carlos acessou aqui a nossa live, está com a gente ali, está dando um amém. Pastor Evandro fez cirurgia, não é? Agora ele está iniciando a partir de Goiânia o tratamento que ele vai fazer a respeito da cirurgia que fez. E o nosso rogo a Deus é que o irmão tenha sua saúde recuperada plenamente para a glória do Senhor. Estamos com saudades de ouvi-lo, mas eu nem tô mandando áudio para ele, eu estou evitando falar com ele porque ele precisa respeitar esse momento aí de tratamento. Agora no finalzinho do nosso expediente, no finalzinho do expediente ele mandou uma mensagem para mim, porque ele acessou o nosso canal e fez uma avaliação do CETADB, aí ele mandou a confirmação e tal, aí eu fiz uma chamada de vídeo para ele, para mostrar o que nós estávamos fazendo aqui, reunido uma turma nossa aqui. Foi benção. Um abraço, pastor Evandro, você e a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Vamos encerrar por aqui, 23h15. Bom descanso a todos.
na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, pastor Ciro. Amém. Muito grato.